som. Que bom nós podemos estarmos nesse lugar, reunidos em nome de Jesus, para dar honra e glória ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós queremos começar declarando esse cântico que diz: Jesus, em Tua presença nós nos reunimos, porque o véu um dia que foi rasgado, não nos separa mais da presença gloriosa do nosso Deus. Nós vamos ficar em pé, queridos, vamos declarar esse cântico. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Por isso, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome e Te dar o louvor que é devido. A luz agora cada dia brilha mais. Só pra Te fazer nome e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Salmo 133 diz assim:
Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que sobe a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os homens e que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A Bíblia fala que a comunhão ela é refrigério. Quando fala dessas figuras de linguagem aqui, fala que a comunhão ela é refrigério. Por isso eu quero convidar você a agora unir duas, três pessoas perto de você, para a gente orar uns pelos outros antes de a gente começar esse momento. Pode ficar perto de alguém aí, 2, 3, 4 pessoas. Nós vamos orar uns pelos outros. Fala bom dia, isso, cumprimenta e ore uns pelos outros. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe. Como é bom estar em comunhão, como é bom estarmos juntos em união. Podem orar uns pelos outros nesse momento. Senhor, aqui estamos nós diante da Sua presença essa manhã. Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de celebrarmos o Seu nome, mas não como indivíduos, mas como família, como comunidade. E Deus, como é bom a gente poder chegar à Tua presença, como é bom a gente poder cantar louvores ao Teu nome, mas como é bom também saber que nós temos pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que vão nos ajudar no momento da nossa fragilidade, pessoas que vão nos sustentar em oração, pessoas que vão ser o nosso apoio, nosso amparo, nosso ombro amigo. E como é bom saber que também nós podemos servir de apoio, de amparo, de ombro amigo, podemos servir a Deus de servos, de servas, na Tua presença uns para os outros. Obrigado, Senhor, por sermos antes de mais nada família, família na fé, irmãos do mesmo sangue, do sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos cobre, o sangue que nos purifica, o sangue que nos liberta, e nos dá essa identidade, Pai, de família, onde o abraço seja sempre carinhoso, onde o perdão esteja sempre entre nós, onde, ó Deus, a preocupação, o cuidado, o discipulado, faça parte uns das vidas do outro, que no nome de Jesus, Pai, nós possamos muito mais do que olhar para o alto, possamos também olhar para o lado, possamos enxergar as necessidades do nosso irmão, da nossa irmã, dessa pessoa, Pai, o abraço, o frescor do perdão, o frescor de estarmos juntos. Nós queremos isso, Pai, esse orvalho que desce sobre nós, que é a comunhão e em estarmos aqui em Sua presença. Senhor Jesus, muito obrigado, porque além de estarmos em Tua presença, estamos também uns com os outros em Tua presença. No nome de Jesus, essa pessoa que você... Isso. Isso, vamos ficar em pé ainda, nós vamos adorar ao Senhor, agradecer. Aproveitando esse dia que o Senhor nos concedeu, vamos adorar o Senhor. Irmãos, nós vamos fazer um cântico. Esse cântico foi gravado em hebraico e nós fizemos a versão desse cântico. Ele, na verdade,
essa parte em hebraico antes de cantarmos. Isso, essa parte aqui nós vamos, na verdade, esse coro está exaltando a Deus, diz a grandeza do Senhor. O Salmo 65 diz: Deus criou as florestas, os mares, criou os abismos, as montanhas, criou as árvores e tudo que há no planeta. E esse coro exalta a Deus. Então nós temos que aprender essa pronúncia aqui, porque quando nós cantarmos, nós vamos cantar ele em hebraico, tá? As estrofes estão em português, mas o coro está em hebraico. Então eu quero que você repita ali: Nekadma panav betodá. Vamos de novo lá, irmãos. Nekadma panav betodá. Nekadma panav betodá. Bismirot narialô. Bismirot narialô. Bismirot narialô. Bismirot narialô. Ki el gadol Adonai. Nós vamos dar o tom aqui, nós vamos cantar esse refrão, tá? Nós vamos fazer ele lá, Ojo. Vai lá em Ré mesmo, vai. Essa parte é tranquilo. Você vai perceber que o coro repete. A Deus com júbilo, celebremos a nossa rocha. Cantemos a Deus com júbilo, celebremos a nossa rocha. Cantemos a Deus com júbilo, celebremos a nossa rocha. Cantemos, celebremos a nossa rocha. E cada pana toda, bismirotarialo. E suas mãos formaram a terra, o mar ele criou. Yeah.
que é grande. Aleluia! Irmãos, nós temos um Deus que é um Deus criador, né, de todas as coisas. É um Deus que sua voz, quando Ele diz, faz. Deus que não tem escuro nem claro, não tem natural ou sobrenatural, Ele é Deus. E aí quando nós nos reunimos nesse nome, nesse poder que há em nosso Deus, e nós declaramos a grandeza da sua criação, e quando nós cantamos a Ele, Ele é um Deus que vem sobre nós com a sua graça, porque Ele é vitorioso em todas as coisas. E quando nós declaramos, Jesus é vitorioso, Ele é coroado vencedor sobre todas as coisas, Ele venceu a morte, e nós podemos declarar que muralhas que nos separam, muralhas que nós criamos em nossas vidas, ou muralhas que se apresentam diante de nós, e nós chegamos diante delas, às vezes, quando nós declaramos muralhas caem. Sempre lutando ao redor em saber que tu és o vencedor. Meus Elias me defende, meu amigo e salvador. Por tua graça eu vivo para te adorar, declarando tua grandeza. Nós vamos decorar. Vencedor, vencedor, as fortalezas são quebradas, coroado é Senhor,
vencedor, pois a morte não conteve. Aleluia. Fortalezas são que coroas. Vencedor, as muralhas caem em nome de Jesus. Fortalezas são quebradas, coroado é Senhor. És vencedor, as muralhas caem, fortalezas são quebradas, coroado é Senhor. És vencedor, és vencedor. Tu és vencedor, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Engrandecemos o teu nome. Engrandecemos o teu nome, Jesus, porque tu és vencedor. E a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores por Jesus. Aleluia, nós aplaudimos ao Senhor. Ale- Aleluia. Diz que o teu amor não falha. Diz, o amor de Jesus não falha em tempo nenhum. Mesmo se o mar se levanta com fúria. Vamos rapidinho aqui, todo mundo. O motorista foi descansar. Mas esse menino que está aqui do lado da pastora Vanessa, meu filho, o Matheus, um milagre de Deus na minha vida. Ele nasceu com 750 gramas, teve algumas intercorrências, teve uma hemorragia, portada de Dourados a Campo Grande, e na época ele teve 10 paradas cardíacas. Era um graveto assim, né? Um negocinho que cabia na palma da mão. E Deus veio trabalhando na vida dele. Nós entrávamos naquela UTI, cantávamos ao Senhor. E cantávamos, Senhor, sopra o teu vento, sopra o teu amor que não falha. Eu vejo ele hoje com seus 20 anos de idade. 22, meu filho? 20 anos de idade, um menino saudável, bonito, puxou o pai, né? Pelo menos na magreza, né? Mas é um menino lindo. E eu louvo a Deus pela vida dele. E creia nisso, irmãos. Deus é um Deus que não falha em tempo algum. É um Deus sempre presente. E nós vamos cantar esse cântico que diz exatamente isso.
eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Deus, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, oh, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre.
Amém. Você pode se sentar? Irmão, nós temos vivido isso, esse amor que não falha. Você tem vivido isso? Que bom, né, irmãos? Geralmente domingo de manhã é reservado para um pessoal mais grisalho, né? Mas é bom a gente estar juntos nesse tempo. E eu respeito muito isso, irmãos. Eu respeito essa geração mais antiga, que eu me lembro quando nós começamos há uns 35 anos atrás a envolver com música na igreja. Era um negócio meio complicado. Aquele instrumento ali era coisa do diabo, era coisa do demo, né? Faz muito barulho, muita chacoalhação, muita zoada nos ouvidos dos irmãos. E aí tinha um processo difícil de colocar amplificadores na igreja. Era só aquela harmônica, aquele tecladinho que ficava aquele de pedal. Quem viveu essa época que você tinha que pedalar ele, fazer pedalava e a irmã tocava os hinos ali. Na nossa igreja tinha uma pilha de tijolo atrás, fica a irmã, Dona Senhorinha, o nome dela, uma senhora morena, e ela começava a pedalar, aquele piano ia rolando pela igreja e tinha que colocar tijolo para segurar. E aí, numa bela manhã, nós começamos a introduzir esses equipamentos dentro da igreja. E meu pai era o pastor da igreja, o reverendo Gordon Stanley. E ele preocupava muito com as pessoas. E quando nós, num período de Natal, antes da programação de Natal, todo mundo esperando aquele teatro, né, que vem os anjinhos e vem aquela coisa de Maria e José, a cortina estava fechada. E aí abriu a cortina rapidamente, estávamos nós ali, e tocamos ali 2 cantos, e a criatura de olho desse tamanho falou: da onde que é isso? Que é isso? Fizemos sem autorização do conselho, sem pedir permissão para ninguém, e aí dá outra série de problemas, né? Mas Deus foi nos ensinando essas coisas no processo. E eu louvo a Deus por essa igreja, irmãos. Eu tenho observado, não conhecia aqui, eu conheci o pastor Ezequiel, foi meu pastor lá em Dourados por 8 anos, se não me engano, e ele que construiu essa parte daqui, né? E eu lembro dele falando, sempre falava assim: Deus me deu 2 filhos, uma Ferrari, e ele tinha essa conversa de falar, né, da esposa dele, que era Ferrari Luz. E ele nos ajudou ali, nós fomos companheiros de ministério há algum tempo ali, o Zambissa também que passou aqui, né? Hoje está em Curitiba também. Deus deu esse privilégio de conhecermos esses homens, que na sua trajetória passam e deixam marcas. E isso são coisas importantes na vida da gente, porque o legado, meu irmão, é o que fica. O legado é aquilo que sobra. Quando nós não estivermos mais aqui, as pessoas vão olhar e vão falar: houve um legado que foi deixado. E são coisas positivas, são coisas que marcam a vida das pessoas. Aqueles que vêm e olham e falam: nossa, olha, tudo luz de LED, né, tudo de qualidade, tudo excelente. E essa excelência é porque outros vêm, outros virão com outras visões, com outras perspectivas. E eu quero falar sobre isso nessa manhã. Quando Paulo está conversando com Timóteo, está ensinando alguns princípios a ele, eu quero refletir em alguns princípios que não importa a nossa idade, não importa a experiência que nós temos. Quando a gente olha para trás e a gente percebe o caminho que percorremos, quando a gente percebe um Deus que em todo o tempo esteve conosco, um Deus que está presente conosco, a gente que tem uma trajetória e olhando para a geração nova, é uma geração mais rápida, né? A geração do tablet, a geração do iPhone, a geração do MacBook aí. Eu não faço 10% do que essa galera aqui faz. Eles conseguem digitar nesse negocinho com 2 dedos. Eu não consigo usar 2 dedos. Para mim tem que ser um só, letra por letra. Eu sou dessa geração, irmãos. E eu gostaria de compartilhar, porque na verdade são princípios que
vão conduzir essa igreja e conduzir as nossas vidas como família, como liderança, em algumas coisas que sempre são presentes, não são coisas que ficarão para trás. Eu quero falar sobre alguns princípios aqui, irmãos. O primeiro princípio é o princípio de perseguir um propósito. E você foi criado com um propósito. Se você olhar para a sua vida e você perceber qual é o meu propósito, qual é a minha identidade, meu destino, o propósito que eu tenho nesse lugar, nessa igreja, nessa cidade. Quando você olha para essa cidade e diz, Deus me plantou aqui com um propósito. E perseguir esse propósito é algo que muitas vezes nós achamos que, eu tenho um propósito, mas talvez eu não o veja. Mas quando você tem essa meta lá na frente, você diz, é aqui que eu vou seguir. E esse propósito, ele está diante de mim. E esse propósito, ele faz com que eu possa virar e olhar para trás. Eu quero explicar aqui para você. Acontece assim, ontem eu fiz menção do curso Veredas Antigas. Aquele versículo que é a base do Veredas Antigas, que diz, essa é a vereda antiga, andai por ela e encontrareis descanso e paz. Essa palavra antiga, eu fui fazer uma pesquisa porque quando você vai no livro de Daniel, o livro de Daniel diz que Deus, um dos nomes de Deus e o nome de Jesus é o ancião de dias. E se você for nesse texto em inglês, se você for lá no livro de Jeremias que diz sobre veredas antigas, ele fala ancient paths, que são veredas, path é aquele trilho antigo que alguém deixou. É a palavra ancient, que é antigo, ancião. E o ancião de dias também, quando você vê na versão em inglês, é ancient. The ancient of days, é o ancião de dias. É a mesma palavra em inglês, mas em português não é. Em português é veredas antigas e o ancião de dias. Eu fui fazer uma pesquisa no hebraico, e a palavra lá no curso Veredas, quando o Craig Hill está ministrando, ele fala sobre a palavra Olam. E a palavra Olam significa antigo. Mas olha só, para o judeu, a palavra Olam, ela se refere ao leste, aonde é o nascente. Se você perceber na tua Bíblia, a tenda que Moisés ficava enquanto Deus dava a ele as revelações, para ele escrever o Pentateuco, se você olhar na tua Bíblia, ele está voltado para o leste, para o nascente. A tribo de Judá, que Jesus é o leão da tribo de Judá, se você for ver na sequência da organização, quando aquelas tribos eram colocadas nos seus acampamentos de vida ao redor do tabernáculo, ele está voltado para o nascente, para o leste. E o judeu, ele não olha para o futuro como nós olhamos. Quando a gente chega e fala assim, olha, estou olhando para o meu futuro, eu estou olhando para o que está diante de mim. Tudo bem, mas o judeu, ele trabalha invertido. Porque o futuro é desconhecido, ele olha sempre para o Olam. O judeu, ele olha para o antigo, porque ele tem a referência. É igual, quem aqui já viu a questão de topografia? Você já viu falar de azimuth? Azimuth de vante, azimuth de ré, já viu isso aqui? Se você conversar com um topógrafo, você vai ter, quando você vai fazer um levantamento topográfico, você vai ter o teu dolito. Hoje é tudo uma máquina poderosa, né? toda digital, né? Mas no meu tempo era diferente. Você tem que zerar a tua bússola e tem que estar no prumo, em cima do ponto. E quando você fizer a visão para a baliza na tua frente, quando você assentar o teu teodolito lá naquele ponto, você tem que mirar de volta nesse aqui, para fazer a abertura da bússola, para ele fazer a leitura. Você tem que sempre mirar o azimuth de ré. Você tem a de vante e a de ré, e você tem que sempre olhar para trás. Senão quando você fechar o teu perímetro, você não vai fechar zero. Porque quando você fizer o levantamento todinho, quando chegar no teu último ponto, quando você iniciou, você vai colocar o teu dolito aqui, você vai visar o último ponto.
E quando você liberar a bússola, ela vai zerar em cima aqui. Se não zerar, você tem que fazer todo o processo novamente. Ou então você vai, quando você fizer a planta, você faz os devidos ajustes. O judeu, ele olha para o Olã, ele olha sempre para o leste, ele olha para o nascente, porque lá é a referência dele, porque o futuro para ele é desconhecido. Como é que eu vou olhar para o meu futuro se ele não existe ainda? Eu não vi acontecer ainda, não me aconteceu, então não tem como eu olhar para o futuro. Eu posso olhar e fazer planos, imaginar, mas a minha referência é aqui. Então é como se você estivesse andando de costas. Para judeu é isso, ele olha para o Olã, ele olha para trás, porque ali estão as referências dele. Para nós é fácil entender isso, porque nós olhamos para trás, aí eu posso olhar para frente e falar, bom, Senhor, eu quero seguir nesse trecho. Perseguir um propósito é como se fosse, irmãos. Perseguir o propósito é você saber que o que tem lá na frente, o que tem na frente é algo bom de Deus para a minha vida, é algo, quando eu digo isso, eu quero que você pense sobre sua família, eu quero que você pense sobre o seu negócio, eu quero que você pense sobre o propósito de gerar teus filhos, teus netos, ou você já os tem, ou aquilo que está na tua mente. E isso você vai perceber que eu preciso perseguir isso, não é parar e falar, não, eu não vou mais fazer isso. Essa semana aqui foi uma semana de mudança, muito cansativo. Tem 1 ano e meio, nós estamos reformando uma casa para mudar, sair há 20 anos de aluguel, e começamos um processo ali. O propósito é acabar. Estava falando com o pastor Denis, fiz o que não podia, o que podia, gasto o que não pode, compra a torneira que não deve, compra a cuba mas tem que fazer. É um propósito. Perseguimos esse propósito 1 ano e meio e mudamos essa semana. E como você se sente aliviado, né? Você levanta de manhã, olha as paredes todas pintadas, todos os detalhes de torneiras, de tudo como você pensou. E aí você percebe que aquele propósito foi alcançado. Então perseguir um propósito, queridos, é algo saudável. É algo muito bom. Então quando você olha para a tua igreja, você olha para a tua vida, persiga esse propósito, mas lembre, tenha as suas referências. E persiga esse alvo. O segundo princípio é um potencial aprovado. Você tem um potencial aprovado dentro de você. Deus plantou um potencial em tua vida. Foi Deus que colocou. Não foi algo que você pensou, eu vou comprar um potencial ali, vou colocar no meu coração e eu tenho essas qualidades. Não, você tem um potencial aprovado. Os talentos e os dons que Deus te deu, eles são aprovados por Deus. Sabe quando você está ali passando é igual quando você vai no mercado e você compra qualquer produto e tem um carimbo ali, né, da inspeção federal, não tem um carimbozinho ali? Aquele carimbo é colocado como está aprovado. Quando você foi gerado, Deus carimbou, aprovado. Eu uso eu tenho uma franquia em Dourados, vou fazer uma propaganda aqui, né, irmãos? Eu vi a AOL aqui, né? Aí eu tenho a franquia do CCA. A AOL, na verdade, é um branch, né, do CCA. Ele também é do mesmo CCA, do Centro de Cultura Anglo-Americana, e ele abriu uma outra paralela para atender também uma parcela de pessoas. E eu tenho essa franquia já tem 30 anos. Eu me recordo quando nós começamos, era uma salinha pequenininha, as pessoas chegam ali e veem hoje um prédio de quase 1.000 metros quadrados, com toda uma estrutura excelente, aí todo mundo olha para aquilo, nossa, o cara tem... Fala, os pequenos começos, eles são pequenos realmente, mas quando você fala de aprovado, é uma palavra que eu não uso, na escola eu não uso a palavra reprovado. Para mim não existe a palavra reprovar, porque em todos os níveis, você vai ter um nível de conhecimento adquirido. Você vai sair de um nível aqui, você vai subir um pouco. E esse pouco que você chegou, você é aprovado nisso. Então você percebe que Deus carimbou na tua vida, aprovado, não tem essa palavra, reprovado.
Eu me recordo uma vez, meus irmãos, eu estava na escola um dia e chegou uma irmã do Ministério Louvor. Essa equipe conhece a Suzy, esposa do Rafa. Ela chegou para mim um dia e falou: pô, eu tenho uma palavra para você. Deus me deu uma palavra, eu estava orando. Ela chegou com um cadernão assim, tudo escrito. Entrei na sala e ela começou a ministrar aquela palavra. Eu vou fazer você passar por um deserto. Você vai ficar num poço. E eu escrevi aquela palavra ali, mas está tudo tão bem, Senhor. E um determinado dia, numa reunião, chegou o meu deserto. Foi um negócio assim que chegou batendo. Apanhei aquele dia na reunião, irmão, reunião de conselho, é coisa maravilhosa. Eu falei rápido assim, né? Apanhei aquele dia por conta de louvor, essas coisas assim, né? Mas eu escutei naquela noite, irmãos, não serve, não serve, não queremos, não serve. Não serve. Meu Deus. Eu voltei para casa em silêncio e Deus me levou para um deserto. Isso foi do mês de maio até dezembro. E eu subi naquela plataforma, num buraco, irmãos. Cantar, sabe o que é cantar cântico? A alegria do Senhor é nossa força, a alegria do Senhor, tá, tá, tá. E cantava, e o sorriso e o buracão no centro da alma. Mas eu sabia que Deus estava me amadurecendo ali. Chegou em dezembro, na madrugada, Deus falou: acabou o teu poço, você foi aprovado. Enfia a mão, tira do poço e vamos. Se eu tivesse desistido naquele caminho ali, eu sei que não estaria aqui. Portanto, meu querido, se você tem ouvido alguém falar para você: não serve mais porque o teu cabelo já é branco. Não serve mais porque você não tem mais forças para ajudar a carregar. Não serve mais. Eu digo, você não aceita essa palavra na tua vida. Serve, sabe por quê? Porque nesse livro aqui não existe essa palavra não serve. Nesse livro aqui não tem. Foi a minha base de buscar isso, falar: Senhor, a tua palavra diz, não, a tua palavra não diz que não serve, diz que serve. Eu fui aprovado. Então perseguir um propósito e ter o potencial aprovado, você tem esse potencial dentro de você, é um dínamo. Não é isso que a gente fala? A presença do Espírito na sua vida. A gente já escutou tanto isso de pregação, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis o dunamis, né? Um dinamômetro, é força, é energia, é carga, é eletricidade. É tudo aquilo que faz gerar. E nós temos esse potencial. Além de termos o potencial, nós já somos aprovados. Porque Deus aprovou. Então tome posse disso na tua vida. Terceiro, irmãos, é ter a paciência na prática. E aqui é uma coisa que, para nós mais antigos, a gente aprende a ter, né? A gente aprende a escutar mais vezes. Os netinhos começam a correr ao seu redor, aquela barulheira. E tá, aí você entende, você espera mais um pouco, né? E aí não, tá arrumando lá ainda, então espera no carro, senta, espera mais um pouco, tem que passar a maquiagem, tem que fazer a chapinha, tem que fazer espera mais um pouco, a paciência, né? Eu estava conversando com o irmão essa semana, e falando: olha, é um pastor que tem me ajudado, e eu vou abrir um parênteses aqui, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Esse pastor é um pedreiro, ele é um homem muito simples. A mãe dele é daqui. Ele falou: pô, você está indo para Sertanópolis. A minha mãe é de Sertanópolis. Eu tenho um tio lá. Falei: Zé, eu grito lá: ô, quem que aqui é o tio do Zé? Talvez ele apareça. E ele mora ali em Campo Grande. E ele veio para morar na casa que nós estávamos reformando. Ele é aquele pedreiro simples, que fala tudo errado. Nós voltemos. Ele fala. Mas ele é um homem de Deus, a esposa dele é uma profeta. Ela viu a casa pronta, Deus mostrou, as janelas são assim, os carros na garagem são assim, o acabamento é assim, a torneira é assim. Ela revelou tudo antes de eu começar o processo. E esse homem, eu fazia o café pela manhã e levava para ele ali, eu era o mestre de obra, o servente dele, né? E ajudava em tudo que tem que fazer ali. E eu conversando com ele, falando: Zé, hoje o nível de paciência, ele é muito maior, porque quando eu disse a ele: Zé, se você pegar aquele texto que fala sobre fruto do Espírito,
que o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que está faltando na tua vida? Chega hoje em casa e fala: Senhor, eu preciso de longanimidade. Eu vou lhe dizer que em 5 minutos Deus vai lhe mandar algumas experiências para você aprender a ser longânimo. Ele vai te favorecer para você crescer nisso, porque é fruto do Espírito. Então, quando a gente olha a paciência na prática, eu olho para essa igreja, tantas mudanças que vão acontecer, os projetos que há no coração do pastor. Acredita no teu pastor, meu irmão. Acredite nele. Quando o pastor Edson chegou em Dourados, era um homem magrinho. Eu lembro que eu fiz a primeira viagem com ele, nós fomos à Foz do Iguaçu. Ele com o João Gabriel, aquele negocinho de prender aqui na frente, que o gurizinho fica aqui na frente, né? E nós fomos à Foz do Iguaçu, havia um grupo de americanos, nós estávamos levando eles para Assunção. E o pastor Edson foi naquela viagem, ele, a Néia e o João Gabriel. E aí, no processo ali de conhecê-lo, olhar para aquele homem e não imaginar como é que seria hoje, o tamanho da igreja, a proporção da igreja, ser colaborador naquilo, ser servo naquilo, junto com ele. E ele sempre fala: eu nunca pedi a Deus uma igreja grande, nunca pedi, mas eu sempre pedi a capacidade para administrar à medida que cresce. E os projetos que Deus colocou no coração dos pastores dessa igreja e no conselho dessa igreja, irmãos, acredite nisso, apoie, ore, abençoe esses homens. Vá lá, leva um teu abraço, compra uma loção para pintar cabelo, sei lá, o que você quiser, mas faça, sabe, faça isso. Sabe por quê, irmãos? Quando eu olho aqui, o pastor Adilson aqui pertinho, né? O pastor Adilson, ministramos junto num congresso em Cacilândia, se eu não me engano. Aquele homem tem uma energia fenomenal, um cara que corre para lá e para cá, né? Pastor Messias também conheceu meu pai, e sempre a gente olha em minha direção, né? que conhece o pastor Messias, aquele jeito amoroso dele, né? Você vai estar aqui pertinho e fala: olha, essas igrejas cresceram, estão crescendo. Tá, qual é o propósito de Deus para essa igreja aqui? Eu vou dizer para você, irmãos, é para lotar esses bancos aqui, fazer 5 cultos, ou então vocês vão comprar um terreno mais ali, que tem um monte de terreno ali, ó. Você vem na rua, vem naquela estradinha da chácara, tem uns lugares ali abertos, e fala: rapaz, compra logo 40 mil metros aqui, e faz o negócio acontecer. Como é que eu falo, né, João? Está dado, né? Está dado. Lá na igreja, chega lá, o pastor está falando: irmãos, nós vamos ter que construir esse templo vai custar, olha, só a pilharização dele é 3,5 milhões. Eu já sou o primeiro que grito: está dado. Deus é o dono do ouro, da prata. Você para pensar, irmãos, eu não sei as joias que você tem, eu não sei as barras de ouro que você tem, você não vai levar nada. Tudo recicla e fica aqui mesmo. Tudo recicla e fica aqui mesmo. Então fala: Deus, traz para cá, constrói aqui um templo para a gente, e nós vamos continuar reciclando. As pessoas vão vir, vão sendo salvas, elas vão crescendo em Deus, e nós estamos aqui. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Eu vi sair de um culto de 80 pessoas, hoje para termos 3 cultos com quase 1.000 nos 3 cultos. E é uma cidade que, se você parar para pensar, Deus tem abençoado. Mas é muita paciência também. Paciência em reuniões, paciência na prática com a nova geração que vem chegando. E creia, essa nova geração, meu irmão, eu vou dizer para você, eu sou formado em educação física, e todas as provas que são provas de revezamento, ou 4x100, ou 4x400, ou 4x50 em natação, qual é a área? O último corredor, ele é o pior corredor ou o melhor? Ele é o melhor corredor. O que corre por último é o melhor da equipe. O primeiro é o mais ou menos, o segundo vai, o terceiro, mas o último corredor, ele é o cara, ou ela é a cara, né? São aqueles que estão preparados. Por quê? Porque ele tem que recuperar tudo que ficou perdido. Ele é que vai dar todo o gás para chegar. Então não se importe, fala: olha, se nós somos aqueles que somos os primeiros que Deus chamou para a vinha de manhã cedo, por 1 denário, e faltando 15 minutos para acabar o tempo, e chama outros para vir na vinha, para também ganhar 1 denário,
nós corremos a nossa parte, porque esse, em 15 minutos, ele vai carpir a data, vai podar tudo, muito mais rápido do que a gente, porque as ferramentas são outras, a experiência é outra, o estudo é outro. Então temos essa paciência de chegarmos, falar, nós vamos chegar lá, nós vamos fazer com qualidade. É porque Deus quer que a gente exercite isso. O quarto processo, irmãos, o quarto princípio é o processo participativo. A participação no todo, não é aquele que fica sentado lá no canto, tipo assim, deixa eu contar isso aqui para vocês, você não conta pastor Edson não, tá? Desliga a câmera lá. É o seguinte, eu aprendi uma lição muito interessante, o pastor Edson é um homem sanguíneo, de temperamento, e ele tem milhares de argumentos, eu tenho só 4, mas ele tem milhares. Então, quando você vai argumentar, ou você vai para argumentar e ganha as 4, ou então você fica quietinho, né? Mas eu aprendi uma lição da seguinte forma: quando você começa num diálogo, numa discussão sobre qualquer coisa, ou seja com a tua esposa, ou seja com o teu filho, ou seja de reunião de conselho e liderança, há um momento que nessa discussão, quando o assunto estiver esquentando, nós vamos comprar ou não vamos comprar, vamos fazer ou não vamos fazer, nós vamos aumentar ou não vamos aumentar. Há um momento nessa discussão em que o amor vai desaparecer, vai começar a prevalecer o racional. Isso vai acontecer, o amor vai sumir. Então aquela coisa de, eu te amo, ela vai sumir, vai prevalecer mais o racional, o argumento forte. E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: há um momento em que eu vou ceder, eu tomei essa decisão, eu vou ceder. Ou seja, aquele que o pastor Cláudio Duarte fala, né, para os casais: você prefere ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz. Eu prefiro ser feliz. Então, beleza, né? Então, o que acontece? No processo do diálogo, da discussão, tem um momento em que você decide ceder. Então tá, vamos fazer do seu jeito. Eu sou maduro o suficiente para, se chegarmos lá na frente e dermos com os burros na água, ou não der certo, ou tiver que fazer tudo de novo, tiver que pagar dobrado, eu sou maduro o suficiente para dizer, vamos fazer novamente. Não vou ficar jogando na cara e falar, tá vendo? Eu falei, eu disse. Eu sou maduro o suficiente para assumir a culpa junto. Se chegarmos lá e for uma vitória, e você estava certo, então é nossa vitória, não é só sua. Eu participei da vitória. Você entende a dimensão da coisa? Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa que é: Deus honra a liderança. Homens, Deus honra a tua decisão na tua casa. Deus vai te honrar. Se você errar, Deus vai te honrar. Ele vai te ensinar alguma coisa. A tua liderança na igreja, Deus vai te honrar. Vai honrar, porque é um princípio espiritual. O participar disso e o crescer junto nisso vai fazer com que lá na frente haja uma alegria interior tão grande, falar, conseguimos, realizamos. Foi difícil? Foi difícil. Você olha lá para o Olan e fala, valeu a pena, volta para frente e vamos seguindo. Portanto, queridos, o processo participativo, participe, dê a sua opinião, converse com a sua liderança, converse na sua casa. A gente vai chegando a uma certa idade, falando, não vou falar mais nada não, sabe? Eu vou ficar quieto aqui, sentado na cadeirinha de balanço, escutando um passarinho cantar, piu, 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 piu. Deixa eles que decidem, deixa eles que façam. Não, participe disso, participe. Peça a Deus a sabedoria para que no momento X você dê aquela palavra que cai igual uma luva, e vem como um aroma, e vem como um bálsamo sobre o processo, e tudo fica mais suave de fazer. Afinal de contas, a participação é aquilo que Deus chama para fazer, porque
se Deus não quisesse que nós, como igreja, fizéssemos diferença nesse lugar, Ele ia mandar uma legião, Gabriel, manda 200 anjos lá em Sertanópolis, resolva o problema daquele lugar. Assusta quem tem que assustar, converte quem tem que converter, e depois nós vamos passar para outro lugar. Deus podia fazer, mas Deus decidiu diferente. Ele decidiu que nós fizéssemos isso. Ele quer que nós participemos disso. É um processo. Ele quer que isso aconteça com cada um de nós. Então creia na participação. Participe disso. Viva isso. Viva o que essa igreja vive. Seja inserido no meio dela. E o quinto princípio, queridos, é a paixão e o preço a ser pago. E paixão é uma coisa fantástica, né, irmãos? Quem aqui na minha época eu tinha uma motinha, uma 125 ml, e eu andava 25 quilômetros para visitar a namorada, para ir lá namorar. É chão, hein, cara? Olha, mas eu acredito que aqui tem uma geração aqui, eu percebi aqui que o povo anda com a cavalo aqui dentro da cidade, numa boa, né? A gente estava com a van aqui, vi um tropel de 4 cavalos de cavalo, você desvie com a sua van, porque eles não desviaram não. Falei, tá tranquilo aqui, né? Aqui tem a geração que foi a cavalo, não foi? Lá para visitar a futura esposa, não foi? Foi. Troque, tem que selar, tem que tal. E no dia que estava frio? E no dia que estava garoando? Deixou de ir para ver ela? Para ver, deixou? Não deixou. Quando estava chovendo, chegou encharcadinho lá? Chegou, mas valeu a pena? Irmão, valeu a pena? Ah, bom. Valeu a pena. Eu lembro, saía, quando eu via aquele tempo fechando assim, eu falava, deixa eu ir cedo logo lá, porque depois voltar molhado eu me viro. Aí eu lembro que eu pegava, pedia só, falava, dá uma sacolinha de supermercado. Aí tirava o sapato, enrolava na sacolinha, amarrava atrás da moto, baixava o óculos assim, ó. E a chuva na cara aqui, é nesse rumo aqui. E aí chegava em casa, quantas vezes não fiz isso? Paixão, queridos. A paixão faz você fazer essas coisas. A paixão no reino de Deus, imagina, você tem um Espírito Santo dentro de você, você tem um gás dentro de você que ninguém tem, só você tem, de força, de energia, de qualidade, de excelência. Você tem isso, essa paixão para seguir, essa paixão para fazer. Não despreze essa paixão que está dentro de você, mas use essa paixão para fazer diferença na sua geração. Sempre falo isso, irmãos, fazer diferença na sua geração. E a paixão é uma coisa bonita, uma coisa boa. Sabe por quê? Porque depois da paixão vem o amor. E o amor solidifica todas as coisas. Por isso que Deus plantou isso dentro de nós. É aquela paixão, eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado pela igreja, eu estou apaixonado pelo ministério, eu estou apaixonado pelo instrumento que eu toco, estou apaixonado pela minha célula, estou apaixonado pelas pessoas. Isso foi Deus que plantou no teu coração. E isso vai transformar em amor. Isso vai transformar numa coisa sólida, que vai amadurecer na igreja, vai amadurecer na tua vida. E não pense que já amadurecendo, ainda tem um trecho para fazer. E uma coisa interessante, irmãos, quando eu falo, há 4 anos atrás eu perdi a minha primeira esposa, que é a mãe do Metos, e eu contraí novas núpcias. Em 2 anos, Deus me deu uma outra esposa. E você vê o que Deus prepara. Quando eu abri a franquia lá em Dourados, há 30 anos atrás, esta minha esposa hoje foi da primeira turma. Eram 4 irmãs, são 4 irmãs, o sobrenome Alencar. A minha primeira esposa eram 4 irmãs, sobrenome Alencar. Não mudou nada o nome, Deus colocou até o mesmo nome, só para você ter uma ideia, não mudou nada. O nome do Metos é Metos Alencar Tru, é o mesmo nome da primeira mãe e da mãe hoje. É a mesma. São 4 irmãs dedicadas na igreja, envolvidas com o ministério, tocam instrumentos, tem piano. O piano que era da mãe dele está hoje na casa nossa hoje, que a família toca. Deus vai fazendo essas coisas, vai trazendo isso.
Então, aquilo que aparentemente você pensa que Deus não está observando, Deus está vendo o grande quadro, irmãos. Está vendo esses pisos aqui, ó? Às vezes a gente olha para um quadro desse aqui apenas e vê o detalhe. Mas Deus está vendo todo o quadro. Deus está vendo tudo. Olha, bem aqui, eu vou entrar em cena bem aqui. Eu vou agir bem aqui. E esse preço a ser pago, essa paixão de você fazer essas coisas acontecerem, é que realmente faz valer a pena. Porque quando você olha e fala, olha, eu vou investir em tal coisa, então eu vou pagar o preço. Quando você termina aquilo, você olha para aquilo e fala, valeu a pena, valeu a pena. Pode ver a casa que você tem, o carro que você tem. Não despreze esses começos, porque eles vão chegar lá, você vai chegar lá. Creia nisso. E não importa a nossa idade, irmão, os sonhos Deus vai ter. Esse cântico que nós cantamos, que está no CD nosso ali, é um cântico do Asaf, vai estar aqui essa semana. Asaf é amigo leal, queridos. Dentro de 16 anos, ele tem sido amigo de todas as horas, a hora que liga, fala, Asaf, hello bro. Eu uso ele me usa para praticar o inglês dele. Quando ele vai em Dourados, tem que andar 200 quilômetros, esses 200 quilômetros é treinando o inglês. E ele fica em casa. Eu quero dizer uma coisa para você, como que é a questão de sonhos. Eu me lembro quando eu ia no Shekinah, fiz menção disso ontem. Eu ia a Curitiba aqui no Shekinah e eu vi o Asaf ministrando, olhava assim e falava, meu Deus, olha a envergadura de um camarada desse. Aí você ia lá atrás, comprava o CD, as pessoas ao redor dele, e eu pegava aquele CD e ficava ali rodeando, para pedir para ele autografar. Aí ele colocava, como é teu nome? Paul. Ele colocava o Paul com amor, assinava. E aí eu voltava e mostrava para a equipe, irmão, CD da Asaf autografado. Tem 16 anos que o Asaf toca com essa equipe. Hoje ele dorme na minha cama, hoje ele senta na minha mesa, hoje ele está inserido dentro da minha casa. E eu pergunto, eu quero um CD desse camarada? Eu quero um CD autografado? Pense nisso. Quando você olha Deus, às vezes você olha as coisas muito distantes, e você olha e fala, não vai dar certo, não vai funcionar. Eu quero dizer para você, Deus vai lhe trazer as oportunidades e vai lhe colocar em lugares altos. Ele vai fazer isso, porque a sua paixão e o preço que você está pagando, Deus está vendo. Deus está vendo, querido. Você não está alheio, você não é uma coisa voando para lá e para cá, e Deus está lá em Andrômeda, e Ele fala, vou lá olhar se tal coisa está funcionando. Não, Deus está ciente disso agora. Então, os sonhos que você tem, quando Asaf fez aquele canto, não deixe teu sonho morrer, nós colocamos no CD, esses sonhos não acabam. O meu pai deitado naquela cama com câncer, chegando no final da vida dele, eu deitava e encostava a cabeça na cabeça dele e falava, pai, tem alguma coisa que o senhor arrepende na vida? Eu me arrependo, não vou falar nomes, tá? Eu me arrependo de ter entregue a igreja tal para o pastor tal. Porque o pai, ele chegava, ele pegava uma congregação e levantava essa congregação até o ponto de ser igreja. Aí um pastor assumia. E ele fala, o único erro foi entregue para aquele pastor que deu alguns problemas, né? Mas eu conversando com ele ali, falava, pai, aquele dia, lá no ano tal, o Júnior gosta disso, né, Júnior? Lá no ano tal, quando Deus plantou no meu coração a chama desse ministério aqui, ó. Pai, nunca apagou aquilo. Ele falava, eu sei, meu filho, eu quero pedir perdão para o senhor, meu pai. Eu quero pedir perdão porque nós erramos muito, erramos demais. Porque podia ter respeitado um pouco mais, podia ter tido um pouco mais de paciência, esperar o processo de Deus. E aí ele virava e falava, me perdoa, meu filho, porque eu errei também com você. Então E aí eu conversando com ele, falava, pai, quais são os seus sonhos? O meu sonho isso foi no mês de julho, é ver você em outubro, ver você em novembro. Mas aí Deus levou antes disso. Mas eu sei que naquele homem de 95 anos, mês que vem agora a mãe vai fazer 100. Nós vamos no aniversário dela, ela vai fazer 100 anos. Eu sento com a mãezinha ali e eu sei que no coração dela tem sonhos. Sabe qual é o sonho dela? Fazer o canal do dente dela. Aí a minha irmã tira foto lá do dentista e fala, ó a coragem da mulher, 100 anos.
São sonhos, irmãos. São sonhos pequenos. Mas o sonho que está no teu coração, e o sonho não importa a tua idade. Este sonho tem a força e a paixão como no início. Ele está aí dentro. É só deixar ele levantar. É só deixar ele despertar. O preço é preço. Eu recebi a mensagem do pastor Edneu, que começamos o ministério juntos em Dourados. Hoje ele é pastor em Camboriú. Ele mandou uma mensagem do pastor Luiz Hermínio, falando, olha, Deus não tem, a palavra preço para Deus não existe, existe valor. Porque quando o homem colocou um preço de 30 moedas de prata, ele transformou esse preço em valor. Tanto é que nós não temos preço, nós temos valor para Deus. Tem aquele canto, não é você tem valor, não é você tem preço. É o valor que você tem, é o valor que eu tenho, o valor que nós temos diante de Deus. Então, se Deus pagou esse preço, por que nós não podemos pagar um preço de viver uma vida que vai fazer diferença na nossa geração? Irmão, só revisando aqui, então, nós temos 5 princípios. Perseguir um propósito, não desista do seu propósito. Do potencial, você tem um potencial e tem um selo. Diga, eu tenho um selo de aprovação. Amém. Princípio da paciência na prática. Pode continuar praticando, meu querido. Pratique, continue. Você que tem idade, vai aprender a andar de skate. Compra aí uma motocross. Vai andar de motocross. Compra uma máquina de lavar roupa, de louça e experimenta, usa ela. Ela vai funcionar. Tenha paciência, ela vai funcionar. O processo participativo, participe, não desista. E a paixão e o preço. Tenha paixão disso. Irmãos, eu quero chamar vocês aqui, nós vamos fazer só o coro dele, enfado, não deixe teu sonho morrer, só o coro. Tá, Priscila? Essa letra aí, meu querido. Vocês têm que ter essa letra aí, o homem vai chegar daqui uns dias que vai querer cantar esse cântico aqui. Compra o CD dele, pede para ele cantar aquela música Profetiza, está no CD dele, ele vai trazer para vocês aqui. Eu estou com 2 caixas de livro dele lá, pastor. Que ele vai estar lá agora em dezembro de novo, nós vamos a Carapó. Você tem ela aí? Não deixe teu sonho morrer do Azaf, está no... Tá, mas nós queremos ministrar aqui, irmãos. A letra desse cântico, ela diz, não deixe teu sonho morrer, não deixe teu sonho acabar. Porque quando o teu sonho acaba, você perde a perspectiva. E Deus não quer que você perca a perspectiva. Não deixe teu sonho morrer, não deixe teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, pode ser amanhã ou agora, para o teu sonho se realizar. E Ele vai realizar, diga, meu sonho vai realizar. Eu não sei qual é o teu sonho, pode ser um canal de dente, pode ser um iPhone 7, eu não sei. Ou pode ser a conversão do teu marido, da tua esposa, aquele filho rebelde tem que voltar para casa. Acredita no teu sonho, não desista. Vamos ficar em pé, queridos? Não só, põe só o coro dele lá, irmãos. Isso. Volta lá para a primeira estrofe, vamos fazer a primeira estrofe, Ju? Volta lá para a primeira estrofe, isso. Quando Deus põe um sonho no teu coração, esse sonho está no teu coração. Lembre desses princípios. Você segura e acalenta em tuas mãos. Você não despreza e joga fora. Mesmo sendo invisível, algo impossível. Foi Deus que fez isso na tua vida. Foi Ele que fez isso. Nós vamos fazer essa primeira estrofe. E o coro. Vocês sabem esse cântico? Tá, vamos cantar ele então e você vai aprendendo aqui. Quando Deus põe um sonho no teu coração, você o segura, acalenta em suas mãos. Mesmo sendo invisível, algo impossível, foi Deus quem te fez sonhar. Quando Deus põe um sonho em seu coração, eu sei que Ele mesmo
mesmo te ajudará, pois dele é o querer e o realizar. Foi Deus quem te fez sonhar. Não deixe teu sonho morrer, não deixe teu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tens a trilhar. Não deixe teu sonho morrer, não deixe teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pra teu sonho se realizar. Teu sonho vai se realizar. Mas não deixe teu sonho morrer, não deixe. Não deixe teu sonho morrer, não deixe teu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tens a trilhar. Não deixe teu sonho morrer, não deixe teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pra teu sonho se realizar. Teu sonho vai se realizar. Teu sonho vai se realizar. Teu sonho vai se realizar. Estenda a tua mão assim. Eu quero que você pense agora no teu sonho. O teu sonho que vai encaixar nesses princípios. O teu sonho que vai encaixar nesses princípios. Pai, aqui estamos. Nossos sonhos estão aqui em nossas mãos. Quem colocou em nossas mãos, também colocou em nossos corações. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Deus que faz o querer e o realizar. O Deus que planta sonhos, o Deus que traz a realização desses sonhos. Pai, aqui estamos. Estendemos nossas mãos a Ti e dizemos apenas: Senhor, realize para a Tua glória. Realize em nossas vidas, porque em nossas vidas vai alcançar nossa família, vai alcançar aqueles que vivem ao nosso redor, vai alcançar a nossa igreja, vai alcançar essa cidade, vai alcançar esse estado, para a Tua glória. Pai, eu abençoo esses irmãos, abençoamos esses sonhos. Não são sonhos apenas para coisas próprias, coisas que nós queremos para nos sentirmos bem. O Senhor também faz isso. Mas quando nós sonhamos os Teus sonhos, é para a Tua glória, aleluia. E ó Deus, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos e nós abençoamos esse tempo, ó Pai. Abençoamos nossos sonhos, não importa, ó Deus, nossa idade. Nós cremos, nós tomamos posse, nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você aplaude ao Senhor que realiza os sonhos na tua vida. Ele vai realizar na tua vida os teus sonhos, para a glória dele mesmo tão somente. Amém. 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 Vamos lá, irmãos. Bora. Quando Deus põe um sonho no seu coração, você o segura, acalenta em suas mãos, mesmo sendo invisível, algo impossível. Foi Deus quem te fez sonhar. Quando Deus põe um sonho no seu coração, eu sei que Ele mesmo te ajudará, pois dele é o querer e o realizar. Foi Deus quem te fez sonhar. Parou. Você vai cantar agora. Não deixo o meu sonho morrer. Não deixo o meu sonho acabar. É para você agora. Você vai declarar isso para a sua vida. Para a sua vida. Vamos lá? 1,
2, 3. Não deixe o meu sonho morrer. Não deixe o meu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tenho a trilhar. Não deixe o meu sonho morrer. Não deixe o meu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pra meu sonho se realizar. Meu sonho vai se realizar. Declare isso. Meu sonho vai se realizar. Mais uma vez, declare. Meu sonho vai se realizar. Oh, 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 oh. Meu sonho vai se realizar. Oh, 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 oh. Meu sonho vai se realizar. Irmãos, Deus tem sonho no coração do pastor Denis para essa igreja. Eu quero que você estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão aqui. Pai, nós abençoamos o pastor Denis, abençoamos o pastor João, abençoamos, ó Deus, essa igreja. Meu Pai, os sonhos que estão no coração ainda não desvendados, mas, ó Pai, esses sonhos vão ser realizados aqui. Aleluia, Pai, nós cremos, nós tomamos posse, nós abençoamos o Teu servo com inteligência, sabedoria, autoridade, domínio próprio, fruto do Espírito, ó Pai. Ó Pai, que a hora que Ele levantar suas mãos para esse lugar, a Tua glória venha. Ó Deus, quando Ele abrir os seus lábios ministrando a Tua palavra, ó Pai, a Tua palavra vem com poder nesse lugar. Ó Pai, a inteligência do Teu servo, ó Pai, a sabedoria, a perspicácia, o discernimento, ó Pai, a energia que Ele tem, tudo, ó Deus, vai ser direcionado à Tua glória. Nós como igreja o abençoamos, ó Pai, e declaramos os Teus sonhos nesse lugar, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Você pode se sentar um minutinho, por favor? Nós já estamos encerrando. Eu fico lembrando quando o Paul fala de sonhos. Talvez vocês não conheçam um pouquinho da história. Só vou comentar aqui para você saber que o Paul, na verdade, né? Paul Stanley True é o nome completo dele. Paul Stanley True não é um nome de baiano, né? Mas onde você nasceu, meu? Em Minas, pô? Minas Gerais. Mas o seu pai é americano, né? A sua mãe também? São americanos. E o Paul é esse sonhador nato. E as reuniões do conselho eram regadas por sonhos que ele lançava para nós. E ele falava, a gente tem que sair desse lugar, né? Antes de ir para o Espaço Esperança. E a gente tem que ir para um lugar maior. E eles chegaram naquele lugar. Isso eu sei porque ele contou para mim e as pessoas testemunharam. Eles chegaram num galpão. E todo mundo olhou aquele galpão, viu um monte de pomba, era um pombal que ele falava lá, tinha cocô de passarinho para tudo quanto é lado. E o povo falou, esse é o lugar. E todo mundo olhava assim, esse é o lugar. E hoje é um lugar que eles prepararam, que se reúnem lá aproximadamente 3.000 pessoas aos domingos, mais as terças-feiras da esperança. E assim, um sonhador nato mesmo, e eu gostaria que a gente pudesse ser incentivado por isso. E um sonhador que não para de sonhar, porque foi em 2013... o falecimento da Silvana, 2012 nós estávamos sentados lá no Hospital do Câncer, do Hospital do Coração lá em Dourados, ele num cantinho, e o médico vinha e falava, ainda nada, e o médico voltava e ainda nada, e aquele lá se tornou nosso departamento da igreja ali durante algumas horas naquele lugar. A Silvana, ela precisava fazer aquela substituição a cada 10 anos da válvula, válvula, como é que chama mesmo? Válvula mitral. Já tinha feito 2, né, pô? Ia fazer a terceira. Uma mulher que esbanjava saúde, alegria, sabe, simplicidade, simpatia. Mas aí o médico chegou no momento e disse, olha, nós não temos mais o que fazer. Infelizmente a sua esposa faleceu. E ali a gente imaginou que cada um dos sonhos iriam se desintegrar. O CCAA, né, a Silvana participou de tudo. Chegou em Dourados, compôs só com sonhos. E eles construíram muitas coisas juntos, além do filho.
E a gente pôde participar daquele momento, imaginando que todos os sonhos ali começavam a se despedaçar. Para vocês terem uma ideia da proporção, do carisma e de como essas pessoas são queridas lá em Dourados, tanto o Paul como a nossa querida Silvana, que faleceu. Eu acredito que no funeral dela ali tenha passado em torno de 3.000 a 4.000 pessoas, só no funeral. Nós fizemos o funeral na terça-feira à noite com ela, uma palavra ali naquele lugar. E nosso templo cabe 900 lugares e tinha mais ou menos umas 300 pessoas em pé, gente para fora, de tão querido que essa família era. E hoje, quando a gente volta para Dourados, a gente vê o Paul cuidando do seu filho, a gente vê a Thaís já, totalmente adaptada à família dele, à rotina dele, e já sonhando coisas maiores para a sua vida, agora indo para a casa nova, e o CCAA ampliando sua esfera de atuação. Quero dizer pouco, você é uma inspiração para nós, tá bom? Obrigado pela lição de vida que você trouxe. Um homem que sepultou a sua esposa numa quarta-feira, e no domingo seguinte ele estava no púlpito. Estava ministrando, estava adorando a Deus, aquilo chocou a igreja. Algumas pessoas até má compreensão, dizendo assim, mas será que ele não respeita nenhum luto? É a paixão, né, Paul? Paixão por Deus, e ele sabia o que estava fazendo ali, então eu queria que a gente pudesse ser incentivado por isso. Vem cá, Paul, deixa eu orar com você. O Paul é o líder dessa equipe, e ao orarmos por ele, nós também estamos abençoando. Fique em pé, eu quero que você ore, porque são muitos os desafios, e como igreja, nós podemos abençoar. Estenda sua mão para cá. Senhor, muito obrigado pela vida do Paul. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela casa que o Senhor está construindo na vida dele. Obrigado, ó Deus, pelo trabalhar do Senhor que não parou, e que desde, ó Deus, do ventre da sua mãe, ó Deus, o Senhor tem chamado, preparado e elevado o seu filho dia após dia a um nível superior, Deus. Obrigado por ele ser, ó Deus, essa lição na nossa vida, esse incentivo, e que o Senhor o abençoe sua casa, abençoe sua esposa Thaís, e que, ó Deus, em nome de Jesus, ele possa continuar sonhando para aquela causa do teu reino em Dourados, sonhando para a sua casa, sonhando para os seus filhos, porque ele ganhou um novo filho agora com a Thaís. Pai, no nome de Jesus, abençoe essa casa, que essa família seja protegida pelo Senhor, e que essa equipe, ó Deus, tua alma viverá, possa avançar ainda mais, ó Deus, avançar os limites, romper barreiras e sonhar ainda mais longe para a glória do nome do Senhor, Pai. Nós abençoamos como igreja os teus filhos, abençoamos o Paul, e nós sabemos que quando ele fala de paixão, ele fala daquilo que é dele. Quando ele fala de sonhos, ele fala de alguém que experimenta isso diariamente, e que nós possamos aprender com isso e receber disso também nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Deus abençoe, irmãos, um bom domingo. Então, à noite às 19h30, nós começaremos aqui a nossa terceira celebração do Mergulhando nas Águas Tranquilas, tá bom? Deus abençoe, bom domingo. Tu és o mesmo teu amor não muda. Se o choro